Boa tarde, estamos de volta com a cobertura eleitoral aqui pelo site Serra em Pauta, no Facebook do Serra em Pauta. E a partir de agora, até o encerramento da apuração das principais cidades da Serra Gaúcha, eu, André Tages e o jornalista Ariel Rossi Grifante acompanhamos a apuração das principais cidades, também das principais cidades do Rio Grande do Sul e também das principais cidades do país. Vamos acompanhar passo a passo todos os dados que serão disponibilizados pelo Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral, pelo TSE. Agora são 17 horas, pontualmente, pelo horário de Brasília, quando termina o prazo, então, para a votação. As pessoas que não chegaram até este momento nos seus locais de votação serão impedidas, aquelas que já estão dentro dos locais de votação, então, receberão uma senha e passam a ter a possibilidade de concluir a votação, de realizar a sua votação. Boa tarde, Ariel, de novo, e a partir de agora a gente começa a fazer essa apuração passo a passo para, na grande maioria das cidades, já ter a definição do prefeito que vai assumir, tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2021. Boa tarde, André. Boa tarde a quem nos acompanha ou vier a acompanhar depois da gravação desta live do Serra em Pauta. Chegou o momento que todos aguardam. Para nós que estamos no jornalismo político, a cobertura eleitoral é o grande momento do exercício profissional e a apuração é o grande momento do grande momento. A partir de agora nós vamos acompanhar Copa do Mundo, o como eu falei ontem. A partir de agora, então, nós vamos acompanhar as votações, em especial em 4 cidades da Serra, que tem um acompanhamento mais próximo do Serra em Pauta: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha, as eleições para prefeito e vereador. E vamos também acompanhar os demais municípios da região, cidades importantes do estado, as capitais do país, enfim, vamos tentar trazer o máximo de informação com análise, com interpretação para a melhor compreensão do contexto dessa eleição, que foi completamente atípica devido a vários fatores. A pandemia do coronavírus alterou totalmente o movimento de campanha, inclusive o timing da campanha. O eleitor brasileiro passou a prestar atenção nas eleições há muito pouco tempo. A campanha teve 45 dias oficialmente, mas muita gente se atenta apenas mais às vésperas da eleição, então nós tivemos um tempo muito restrito de divulgação das candidaturas. O tempo de horário eleitoral gratuito também foi diminuído, o que não é muito bom, porque sobra um espaço exíguo para os candidatos ocuparem no rádio e na TV para a divulgação de propostas, e a eleição municipal é muito importante que se olhe as propostas, porque elas impactam diretamente na vida das pessoas. Mas é isso, chegou o grande dia, chegou o momento da apuração. Nós estamos conectados em 2 canais, 2 plataformas de apuração, a oficial diretamente do TSE e também de plataformas de imprensa, e vamos trazer os números em tempo real. Ariel, a partir de agora vamos fazer uma radiografia, passar pelos 49 municípios da Serra Gaúcha, com os seus candidatos e também com o número de eleitores de cada uma das cidades. Esse levantamento foi realizado pelo site Serra em Pauta e considera 49 municípios que integram 3 conselhos regionais de desenvolvimento, os COREDs, que são o CORED Serra, o Campos de Cima da Serra e também o CORED Hortênsias. A partir de agora, então, a gente, antes de dar início à apuração, os números, evidentemente, que ainda não chegaram, conforme forem chegando nas plataformas de apuração, a gente interrompe a leitura das cidades com seus respectivos candidatos e passa a informar, então, a apuração. O primeiro município, o município de Antônio Prado, conta com 10.276 eleitores e tem 2 candidatos, Roberto Dalemoli, do PP, e Elias Zulian, também do PP, e Rodrigo Cordeiro e Richelle Paza, ambos do MDB.
Em Bento Gonçalves é o segundo maior colégio eleitoral da Serra Gaúcha, são 89.488 eleitores, número recorde de 9 candidatos a prefeito. Como é um número grande, vou colocar os candidatos a prefeito e vice também. As chapas em Bento Gonçalves são Alcindo Gabriele, ex-prefeito do MDB, e Evandro Esperanza, do PL. Outra candidatura, Moacir Camerini, do PSB, com Iliene Basso, também do PSB, como vice. O delegado Álvaro Becker concorre pelo DEM, tendo como vice Sandro Amaral, do mesmo partido. O candidato da situação do atual prefeito, Diogo Siqueira, o sobrenome aqui me atrapalhou, Segabinazzi Siqueira, vamos ficar só com o Siqueira, né? Diogo Siqueira, do PSDB, e Amarildo Lucatelli, do PP, como vice. Márcio Poçan e Jorge Luiz de Oliveira compõem a chapa do PT. Paulo Calef, do PSD, tem Eliana Casagrande, do PDT, como vice. Carlos Posa e Wilson Estivalete concorrem pelo PSC. Volney Tesser, do Cidadania, tem como vice Clay Ozelame, do PSL. E Volmar Giordani, do PRTB, tem Maria Cristina Flores Krieger, do PRTB, também como candidata a vice. São 9 candidaturas em Bento Gonçalves. Em Boa Vista do Sul, são 2.474 eleitores com uma única candidatura. Então, prefeito virtualmente eleito, Paulo Bagatini, e o seu vice, Adelar de Siqueira, o Bagatini do MDB e o Adelar de Siqueira do PTB. Em Carlos Barbosa, 21.675 eleitores, 2 candidatos. Everson Kirch, do PP, com Beatriz Martim Bianco, do mesmo partido, como vice, e Evandro Zibete, do MDB, com Roberto Dafré, do PDT, como vice. Em Caxias do Sul, são 333.696 eleitores, 11 candidaturas, recorde de candidaturas na região e também em Caxias do Sul. Os candidatos são Adilode Domênico e Paula Iores, do PSDB, Antônio Feldman e Odir Miguel Ferronato, do Podemos, Carlos Búrigo, do MDB, e Eloy Frisso, do PSB, Edson Néspolo, do PDT, e Edson da Rosa, do PP. Candidaturas, a próxima chapa é de Júlio Freitas e Chico Guerra, do Republicanos, Marcelo Slavieiro e César Bernardi, candidatos do Novo, Nelson Darrigo e André Garbim, candidatos do Patriota. A outra candidatura é de Pepe Vargas, do PT, e Cláudio Libardi, do PCdoB. Renato Nunes e Priscila Vilas Boa formam uma outra chapa pelo PL, e Renato Toigo e Nilvo Bertola concorrem pelo PSL. Por fim, a 11ª candidatura é de Vinícius Ribeiro, do Democrata, e Kiko Girardi, do PSD. Em Coronel Pilar, 2 candidatos. O colégio eleitoral tem 1.472 eleitores. Concorrem Dercy Paulo Tel, do PP, com Áureo José Fim de vice, também do PP, e Luciano Contini, do MDB, com Ivan Batista Agatti, do PT, como vice. Em Cotiporã, são 3.465 eleitores. São 2 chapas, Ademir Antônio Bianchi, do MDB, e Luciane Maria Busata, do PDT, e concorrem também Ivelton Matheus Zardo, do PP, e Lenita Tomasi, do PSD. Em Fagundes Varela, 2.356 eleitores também escolhem entre 2 candidaturas. Dirceu Binda, do PDT, com Erasmo Dalla Libera, do PT, como vice, e Nelton Carlos Conte, do MDB, com Rogério Binda, do MDB, como vice. Em Farroupilha, 4 candidaturas, a cidade que tem 56.271 eleitores, concorrem Fabiano Feltrin, do PP, e Jonas Tomazini, do MDB, Glória Menegotto, da Rede, e Darcy Levis, do PSDB. Também a candidatura da situação, Pedro Pedroso, do PSB, e Francis Casale, do PDT. E, por fim, a 4ª candidatura é dos candidatos Sidney Catafesta e Leonardo Vilas Boas, do PSD. Em Flores da Cunha, 23.765 eleitores, escolhendo entre 3 chapas. César Ulian e Márcio Reck, César Ulian do PP e Márcio Reck, do Republicanos, Hernani Eberle, ex-prefeito do PSB, e Paula Cavagnoli, do PDT,
e Moacir Ascari, do MDB, com Samuel de Barros Dias, do PTB, como vice. Em Garibaldi são 2 chapas, município com 24.775 eleitores. Concorrem Alex Carniel e Sérgio Chiesini, do PP, e Antônio Fachinelli e Eldo Milani, pelo MDB. Guabiju, uma das situações de candidatura única, então o novo prefeito será Diego Vendramin, do PP, com Domingos Secchini, do PT, como vice, 1.421 eleitores. Para quem nos acompanha compreender, basta um voto válido, uma vez que nulos e brancos não são contabilizados como votos válidos, então apenas um voto válido é o suficiente nas eleições com candidato único. Seguindo a nossa lista de 49 municípios da região, Guaporé, município com 18.127 eleitores, são 3 chapas, Paulo Ouvindo Mazuti e Ivan Marcusso, do PP, Adalberto Olorino de Almeida e Ivanir Gladys Lazarete, do PTB, e Valdir Carlos Fabris, do PDT, e Adalberto João Bastian, do MDB. Montauri, na região de Guaporé, 1.504 eleitores. Concorrem Jairo Roque Roso, do MDB, com Cacildo Fernando Poça, do DEM, como vice, e Rafael De Carli Marafon, do PT, com Joel Espada, do PP, como candidato a vice. Em Monte Belo do Sul, são 2.933 eleitores, município emancipado de Bento Gonçalves, que compõe a 8ª zona eleitoral. Os candidatos são Ademir José Dalé, do MDB, e Jorge Benvenuti, também do MDB. Este concorre à reeleição. E o candidato é Lírio Turri, o candidato adversário, a chapa adversária, formada por Lírio Turri e Lauro Bazanella, ambos do PTB. Em Nova Araçá, 3.948 eleitores para a escolha entre 3 candidaturas. Ademir Dalpozo, do DEM, com Vilmar Paulo Toasa, do PSDB, como vice. Aícaro Humberto Ferrari, do MDB, e Fabiana de Souza, do PTB, como vice. Mauro Ferrari, do PSD, com Eloy Poltronieri, do PSD, como vice. Estamos, só para quem está chegando agora, a audiência se renova, estamos repassando uma lista de 49 municípios que compõem a região da Serra Gaúcha, que são formados por 3 Coredes, Coré de Serra, Campos de Cima da Serra e Coré de Hortênsias. Seguindo na nossa lista de candidatos, de cidades, número de eleitores e candidaturas, a próxima cidade é Nova Bassano, com 6.957 eleitores, com 2 chapas, Adagir Hansan e Diogo Taparo, ambos do MDB, e a outra chapa é Ivaldo Dalla Costa, do PP, e João Paulo Maroso, do PDT. Em Nova Pádua, depois de um governo que foi eleito por consenso, uma candidatura única em 2016, agora tem 3 concorrentes à prefeitura para os 2.350 eleitores optarem. São eles Adelar Stuani Leandro Vivan, na chapa do PTB, Danley Pilate e Inácio Sonda, do PP, e Itamar Bernardi, do MDB, com Franciele Pan, do PDT, como vice. Em Nova Prata, 17.872 eleitores, 4 candidaturas disputam a prefeitura: Alcione Graziotin e Sandra Helena Guglielmin Zotes, do MDB, Humberto Luiz Carnevale, do PDT, e Clayton Rigo, ou melhor, Humberto Luiz Carnevale, do PTB, com Clayton Rigo, do PDT. A outra chapa formada por Vinícius Reinelli e Rafael José Antônio Lenze, do PV, e Vitor Antônio Plett e Carlos Alberto Zancan, ambos do PSL. Nova Roma do Sul é um colégio com 3.018 eleitores, tem 2 candidaturas ao executivo: Douglas Fávero Pazucchi e Roberto Panassolo, numa chapa PP e PT, Odete Araldi Bortolini e Gustavo Dedea, ambos do MDB. Em Paraí, município com 6.121 eleitores, também entra naquele fato inusitado, com uma candidatura, portanto,
A prefeita será Catiane Riquetti Trevisan, do MDB, com Ivan Dallagnol, do PT. Pinto Bandeira tem 2.333 eleitores e 2 candidatos. Adair Ferrari, do MDB, tendo Adilson Salini, do mesmo partido, como vice. João Posati, do PDT, com Jorge Tondo, do PTB, como vice. Protásio Alves, município com 1.856 eleitores, também uma única chapa, Itamar Antônio Girardi, do PP, e Josimar Furlan, do MDB. Santa Teresa, na região de Bento Gonçalves, 1.713 eleitores. São 2 candidaturas. Gilney Fior, do MDB, e Ivonei Quimento, também do MDB, como vice, contra Gisele Calmo, do PTB, e Ivan Seriotti, do PTB, também como candidato a vice. No município de São Jorge, são 2.434 eleitores, 2 chapas, Jorge Postal, do MDB, e Danilo Salvalágio, do Cidadania, e a segunda chapa, formada por Márcio de Oliveira Ramos e Hilton Nunes Abraão, ambos do PP. São Marcos, 15.685 eleitores. O prefeito Evandro Cuver concorre à reeleição pelo MDB, com Valmir Escopel de Oliveira, do PDT, como vice. Fábio Renato de Medeiros, do Patriota, e Renato Crestana, do Patriota, formam uma chapa pura, e Genilson Marcon, do PP, tem como vice Luiz Carlos Suzin, do PTB. Aqui, Evandro Cuver concorre à reeleição também, Ariel. Eu acho que eu falei isso, mas eu não... Bom, eu acho que eu estava acompanhando a tela, talvez tenha falado, e eu acompanhando a tela da apuração. Nós estamos, para contextualizar quem nos acompanha, nós estamos listando os 49 municípios que formam a Serra Gaúcha, pelos que representam 3 Coredes Serra, Campos de Cima da Serra e Hortências. Daqui a pouco iniciamos o acompanhamento da apuração nas principais cidades da Serra, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. Também, na medida do possível, daremos atenção a outros municípios. Só para contextualizar, estamos com as telas abertas, mas ainda não há registro de nenhuma apuração iniciada até o momento nessas 4 cidades citadas. Agora são 17 horas e 17 minutos, a gente segue aqui listando os candidatos, número de eleitores e listando as cidades, número de eleitores e número de candidaturas em cada município. O próximo é São Valentim do Sul, município com 2.222 eleitores, e o candidato é chapa única neste município. Candidato a prefeito é Geri Ângelo Macanhã, do MDB, e Adelar Bertusso como candidato a vice pelo PSB. Serafina Correia tem 12.202 eleitores e 2 concorrentes, Valdir Bianchetti e Eduardo Matiello, do MDB, contra Nelson Pedro Mesomo, do PP, e Erni João Zatti, do DEM, como vice. União da Serra, município com 1.403 eleitores, são 3 candidaturas: Amarildo Luiz Sabatini, do Podemos, e Juraci Antônio Lazarete, do mesmo partido. Léo Paulo Sendron e Carlos Alberto Tramontina formam a chapa do PTB, e César Gastaldo, do PSD, e Cleonir Taufer, do MDB. Veranópolis é o maior colégio eleitoral com candidatura única. A cidade tem em torno de 25 mil habitantes e 17.540 eleitores. Valdemar De Carli e Thomas Skiman, do MDB, formam a chapa da candidatura única e, portanto, serão efetivados num novo mandato à frente do município. Município vizinho ao de Veranópolis, Vila Flores, com 3.268 eleitores, 2 chapas, Clésio Grande, do Democratas, e Doacir José Antonioli, do mesmo partido. A outra chapa, formada por Evandro Antônio Brandalize e Agenor Gali, do MDB.
Em Vista Alegre do Prata, são 1.586 eleitores, concorrem Adair Zeca, do PSL, com Roberto Donin, do DEM, como candidato a vice, contra Ricardo Bidese, do MDB, e Antônio Dalla Costa Sobrinho, do mesmo partido, concorrendo a vice-prefeito. Municípios agora do Coré de Campos de Cima da Serra, o primeiro, André da Rocha, com 1.324 eleitores, 2 candidaturas, Ademir Antônio Zanotto, do DEM, e José Luiz Vieira de Mesquita, do MDB, e a outra chapa formada por Sérgio Carlos Moretti, do PTB, e Vilmar José Marcon, do PP. Em Bom Jesus, 8.255 eleitores, 3 chapas concorrendo. O PP traz como candidatos Diogo Graziotin Dutra e Valfredo Fonseca. Pelo PSB concorrem Eniomar Vanim Rodrigues e Lucimar Vanim Rodrigues. Possivelmente parentes, Vanim Rodrigues, formam a mesma chapa do mesmo partido. E Lucila Maggi Moraes Cunha, do MDB, tem Diogo Kramer Boeira, do PDT, como vice. Em Campestre da Serra, 2.669 eleitores, 2 chapas, Alceu Oz Emer e Juscelino Goulart, do MDB, e Moacir Zanotto e Leandro Luiz Ricardo, do PP. Esmeralda tem 2.752 eleitores, concorrem 2 chapas. João Hermenegildo Pereira, do PP, tem Josemir Teixeira da Costa, do PTB, como vice, contra Silvana Koenig dos Santos e Gregório Gargione Luz, ambos do MDB. Em IP são 5.370 eleitores, 2 chapas, Cassiano Caon, do MDB, e Mário Graziotin, também do MDB. A outra chapa, formada por Silvino Venturim, do PP, e Farley Sartor, do PDT. Monte Alegre dos Campos conta com 3.276 eleitores. Concorrem 2 chapas à prefeitura. O Nilton João Capellini, do PP, tem José Alvirme de Sá Tavares, do MDB, como vice, contra Hildebrando de Almeida, do PL, tendo como vice Valdenir Lisboa Pereira, do PDT. Em Muitos Capões são 2.757 eleitores, 2 chapas, Ari Antônio Zilioto e Jair Ferreira Borges Júnior, do PP, e Rita de Cássia Campos Pereira e Helenise Alves Cabral Pereira, as 2 do Democrata. Pinhal da Serra, 2.494 eleitores, concorrem Jackson Antônio Gomes dos Santos, do MDB, com José Jader Rodrigues do Prado, do PT, como vice, e o adversário é José Robinson Rodrigues Duarte e Ricardo Melo de Lima, ambos do PP. Em São José dos Ausentes, 3.147 eleitores, também chapa única, concorrem lá e não tem disputa, Ernesto Valim Boeira, do PSB, e José Carlos Pereira Becker, do PSDB. Vacaria, também um colégio eleitoral grande da região, 46.665 eleitores, 4 candidaturas concorrentes ao executivo. Amadeu de Almeida Boeira, do PSDB, tem como vice Marcelo Dondé, do PP. Eloy Poltronieri, do PT, tem o apoio de Oswaldo Grigolo Júnior, do PDT, como candidato a vice. O MDB tem chapa pura, Iberê de Mesquita Orsi, com Renato Reck de vice. E o PSL tem como candidato Mário Luiz Bertoni e com o vice do PTB, Marcos André Pereira de Lima. Agora são 5h23, 5h23, já 23 minutos do fim do horário da votação e início da apuração. Ainda não há registro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral para as apurações aqui na Serra. Este é o momento, Ariel, em que os presidentes de mesa encaminham, então, o cartão de votação para o cartório eleitoral fazer o início do processo de transmissão de dados da votação, né? E acontece uma coisa muito curiosa nos pequenos municípios, como o presidente de mesa ele imprime um boletim de urna com o resultado daquela sessão e que é afixado na porta da sessão eleitoral, que é chaveada, trancada para ninguém acessar o equipamento. E ele retira o
o cartão eletrônico da urna para fazer o envio através da Justiça Eleitoral do município para o Tribunal Superior Eleitoral. Porém, muitos cabos eleitorais, candidatos a vereador, costumam, e agora com a facilidade do smartphone mais ainda, fotografar o resultado desse boletim de urna impresso em papel na porta, já mandam para os seus comitês. Então é muito provável que nas cidades pequenas o pessoal já esteja somando esses diferentes resultados e já saibam a candidatura, a eleição agora no máximo em mais 5 ou 6 minutos, meia hora após o término, já saibam o resultado antes mesmo do Tribunal Superior Eleitoral começar a divulgar os números. Só vale ressaltar que em algumas dessas cidades, como também as urnas ficam em locais do interior do município, tem esse deslocamento, o que acaba também contribuindo para essa demora na inserção dos dados do cartão de votação no sistema do Tribunal Regional Eleitoral e a computação desses votos. Portanto, por isso que ainda, por exemplo, nos municípios de Caxias, com 875 sessões, não tem nenhuma apurada ainda. No município de Bento Gonçalves tem 236 sessões, também nenhuma apurada. Em Farroupilha são 158 sessões e também nenhuma apurada. E em Flores da Cunha, 66 sessões, também nenhuma apurada. Seguimos aqui nesta relação, lendo uma radiografia do cenário eleitoral de Caxias do Sul para a audiência que se renova aqui no Facebook do Serra em Pauta. Agora, os municípios que integram o Coré de Hortência e formam toda a região da Serra Gaúcha. O primeiro município é Cambará do Sul, tem 4.947 eleitores, 3 candidaturas de Ademir Gonçalves da Silva e Sadi Luzardo Cândido dos Santos, do PDT, Ivan do Amaral Borges e Antônio Arigoni, do MDB, José Silvano Fernandes da Silva e Denise Alves de Bittencourt Abate, ambos do PP. Em Canela temos 32.991 eleitores, concorrem 2 chapas à prefeitura. Constantino Orsolim, do MDB, tem Gilberto da Conceição César, do PSDB, como candidato a vice, e eles enfrentam Gilberto Tegner, do PDT, que tem como vice Luiz Josemar Pereira da Silva, do mesmo partido. Em Gramado, município vizinho, são 31.892 eleitores, 4 candidaturas, Gilberto Tomazini e Márcio Leandro Bart, do PSB. PSDB, desculpa, os 2 candidatos do PSDB. A outra candidatura é de Elias Vidal Matos de Lemos e Cláudia Luciana de Pinto Souza, do PTC. Evandro João Mosquen e Alexandre Meneguzzo, do MDB. E Nestor Tissot e Luiz Antônio Barbakov, ambos também do PP. Jaquirana integra o Coré das Hortênsias, mas é a região dos Campos de Cima da Serra, região geográfica. Possui 3.450 eleitores e 2 candidatos a prefeito. Luiz Carlos Pescador Maganin, do PDT, tem Dalcide Oliveira Souza, do MDB, como vice. E o PP concorre com a chapa pura, tendo Marcos Finger Pires e Ivanor Renato Halber como concorrentes a prefeito e vice. Município de Nova Petrópolis, município vizinho a Caxias do Sul, com 16.379 eleitores, 4 candidaturas, Jorge Darley Wolff, do PSDB, e Martim Egídio von Tobel Wiesmann, do MDB, Doris Denise Newman e Marco Antônio Soares Garcia, do Patriota, Jerônimo Stahl Pinto, do PDT, e Ricardo Lenzler, do PP, João Wilson de Mebir e Alexandra Miller, do Republicanos. Eu acho que é Jorge Wilson de Nebir, do Republicanos, o último concorrente. Jorge Wilson de Nebir. Picada Café, 4.428 eleitores, 3 chapas concorrentes ao Executivo Municipal. Daniel Ruckert, do PSD, tem Marcelo Marim, do PSB, como vice. Luciano Klein, do PTB, é outro candidato a prefeito.
na chapa pura com Marco Afonso Malman. E a terceira candidatura, Maria Medianeira Zaltron de Sá, do MDB, com Danine Cassiane Pacheco Prates, do mesmo partido, como candidata a vice. Em São Francisco de Paula, são 15.158 eleitores, 4 candidaturas, André Nogueira e Dalvo da Silva Freitas, do PSOL, Assis Tadeu Barbosa Velho e Aline de Oliveira Varela, do PSDB, Décio Antônio Cola e Enio Bertuol, do PT, e Marcos André Aguzoli e Tiago Carniel, o Marcos André Aguzoli, do PP, e o Tiago Carniel Teixeira, candidato a vice do PDT. Esses são os candidatos dos 49 municípios que integram a Serra Gaúcha, com base nos COREDs, Conselhos Regional de Desenvolvimento da Serra, que tem como referência Caxias do Sul, da região das Hortênsias e da região do Campos de Cima da Serra, dos Campos de Cima da Serra. Caxias do Sul, maior município, é o único que conta com o segundo turno. Para essa condição é necessário um colégio eleitoral com mais de 200 mil eleitores. Caxias do Sul tem 333.696. O número de candidaturas em Caxias do Sul é recorde em sua história, são 11 candidatos a prefeito. Em segundo lugar, Bento Gonçalves, com 9 candidatos a prefeito, também um recorde naquele município. Farroupilha, Vacaria, Gramado, Nova Prata, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula contam cada uma com 4 candidatos a prefeito, e Flores da Cunha, Guaporé, Nova Araçá, Nova Pádua, São Marcos, União da Serra, Bom Jesus, Cambará do Sul e Picada Café com 3. Muito bem, seguindo a ordem aqui que o Ariel comentava, tem outros municípios, e a lista maior de municípios com 2 candidaturas, são eles Antônio Prado, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Garibaldi, Montauri, Monte Belo do Sul, Nova Bassano, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, São Jorge, Santa Teresa, Serafina Correia, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, André da Rocha, Campestre da Serra, Esmeralda, IP, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, Canela e Jaquirana, municípios com 2 candidaturas. Municípios com 1 candidatura são 7 na região, são eles Boa Vista do Sul, Guabiju, Paraí, Protásio Alves, São Valentim do Sul, Veranópolis e São José dos Ausentes. Essa relação, então, das candidaturas dos 49 municípios da região, nessa primeira meia hora de transmissão desta live do serraempauta.com, aqui pela página no Facebook. Informando a quem nos acompanha que ainda não ingressaram os votos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Por volta desse horário de 5h30 é a previsão de que os primeiros resultados comecem a ser contabilizados. Acho que podemos falar um pouco da campanha em Caxias do Sul. É muito provável que tenhamos um cenário de segundo turno e diversas chapas ali disputando, e agora é mais possível de falar, assim, alguns candidatos despontando com maior favoritismo. Sim? Antes, outro fato inusitado deste levantamento, só para finalizar, eu acho que a gente pode entrar no contexto político, no cenário político de Caxias do Sul. Dessa relação de 49 municípios que a gente listou agora, apenas 2 municípios têm candidaturas formadas por mulheres. São os municípios de Muito Capões e Picada Café. São as únicas 2 chapas formadas são chapas femininas. Exclusivamente mulheres, nas 2 chapas concorrentes. Exatamente. Em Muitos Capões, a candidata a prefeita é Rita de Cássia Campos Pereira e a candidata a vice, Helenise Alves Cabral Pereira. As 2 são do Democratas. E também em Picada Café disputam o pleito Maria Medianeira Zanton de Sá e Danine Cassiane Pacheco Prates. As 2 do MDB concorrem respectivamente a prefeita e a vice. É um fato impressionante com relação ao cenário político brasileiro.
o eleitorado feminino é maior que o masculino em todas as instâncias, no país, no estado e em geral no município, porque a população feminina ela é ligeiramente maior, questão de 1% a mais, isso se reflete no colégio eleitoral. E embora a participação feminina tenha crescido nas últimas eleições, inclusive a partir dos anos 90 foi estabelecida uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas ao legislativo por lei, dificilmente essa cota é preenchida e dificilmente as candidaturas ao executivo contam com a predominância de mulheres. É algo que precisa avançar na sociedade brasileira, uma vez que é uma questão de representatividade, né? E temos inúmeras mulheres que galgaram cargos importantes. O Brasil teve uma presidente mulher, uma governadora mulher no Rio Grande do Sul, mas ainda são exceções, né? E se espera que com o avanço da democracia, da politização no país, esse quadro se altere para uma maior participação feminina nas eleições, nas gestões, nas administrações, enfim, na participação política e da sociedade em todas as comunidades, em todos os níveis das instâncias do país, municípios, estados e nacional. Ariel, já temos a primeira atualização do resultado em Caxias do Sul, 7,89% das urnas apuradas, são 69 urnas apuradas de 875. Este resultado coloca o candidato Pepe Vargas com 33,40%, Edson Nespolo com 15,36%, em terceiro, Adiló de Domênico, do PSDB, com 14,25%, Carlos Búrigo, do MDB, com 9,99%, Marcelo Slaviero, do Novo, com 8%, Vinícius Ribeiro, com 5,77%, Júlio Freitas, com 5,69%, Nelson Darrigo, do Patriota, com 5,63%, Toninho Feldman, com 0,80%, Renato Toigo, com 0,64%, e Renato Nunes, com 0,47%. Essa a primeira atualização. É impressionante como a primeira divulgação de números, são 20.366 votos divulgados até o momento, já coloca o cenário que, na esteira do que eu vinha falando antes, e aí completamos com relação às candidaturas, o que os levantamentos internos dos partidos, informações que a gente busca com as candidaturas ao longo da campanha vinham apontando. Uma tendência de Pepe Vargas ser o primeiro colocado nesse primeiro turno, até porque ele, conservando os 25% da eleição de 2016, isso já o gabarita para essa condição, uma vez que os adversários se fracionaram em diversas candidaturas. E aí, pelo movimento das últimas 2 semanas, a expectativa é de uma disputa pelo segundo lugar entre Edson Nespolo, do PDT, e Adiló de Domênico, do PSDB, que é o que se apresenta logo nessa primeira apuração. Carlos Búrigo e Vinícius Ribeiro viriam logo em seguida como as candidaturas mais fortes, somadas a Nespolo e Adiló, daquele bloco que deu sustentação aos governos Sartori e Alceu, e o candidato do Novo, Marcelo Slaviero, que está formando ali o seu nicho eleitoral também entre esses mais votados. Júlio Freitas, que representa o governo Daniel Guerra, também vem nessa esteira do apoio ao ex-prefeito, já com mais de 1.000 votos, assim como Nelson Darrigo, que supera os 1.000 votos já na 8ª colocação. Mas é impressionante que a primeira amostragem de 7,89% das urnas apuradas já coloca esse cenário, que é o que devemos ter até o final da votação. Claro que os votos vêm de diferentes regiões da cidade, alguns candidatos terão uma disparada de votos, outros não, mas esse é o cenário. Pepe Vargas em primeiro lugar com 33,4%, Edson Nespolo em segundo com 15,36% e Adiló de Domênico é o terceiro com 14,25%. Estamos aqui no Serra em Pauta fazendo o trabalho de acompanhamento da apuração da eleição em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, e na medida do possível atualizaremos outros dados,
outras informações em outras cidades da região e pelo país. Este é o primeiro dado da apuração em Caxias do Sul. Dessas cidades que eu citei, apenas Caxias já deu início. Agora tem atualização em Farroupilha, Ariel. São 9,49% das urnas apuradas às 17h39 minutos. 17 horas e 39 minutos, 9,49% das urnas apuradas. São 15 sessões apuradas, do total de 158. O primeiro está Fabiano Feltrin, do PP, com 50,92% dos votos. Pedro Pedroso, que concorre à reeleição, com 28,13%. Glória Menegotto, com 18,80%. E Sedney Catafesta, do PSD, com 2,16% dos votos. Farroupilha apresenta um cenário que era esperado, um certo favoritismo de Fabiano Feltrin, que já foi vice-prefeito. O atual prefeito Pedro Pedroso, do PSB, era o vice do ex-prefeito Clayton Gonçalves, que acabou sofrendo o processo de impeachment, completou o mandato, mas parece realmente essa tendência inicial, quase 10% dos votos, é uma diferença grande, mas vale lembrar, nos municípios da região, como temos uma... Vamos com ela, então. Atualização em Bento Gonçalves, 1,69% das sessões apuradas. São 4 sessões, do total de 236. O candidato que aparece na frente é Paulo Calef, do PSD, com 32,44% dos votos. Candidato que representa a situação, representante do prefeito Guilherme Pazin, é Diogo Siqueira, com 26,81% dos votos. Alcindo Gabrielli, com 23,03%. Alcindo Gabrielli, ex-prefeito de Bento. Moacir Camerini, vereador da cidade, com 7,06%. Delegado Álvaro Becker, com 3,03%. Volney Tesser, do Cidadania, com 2,35% dos votos. Márcio Poçan, do PT, com 2,2% dos votos. E também Volmar Giordani, com 1,93% dos votos. E Carlos Posa, do PSC, que tem a sua candidatura sob júdice, mas confirmou o nome na urna e tem 1,18% dos votos até o momento. Vamos aproveitar então para dar a primeira parcial dos candidatos a vereador em Caxias do Sul, com 7,89% das sessões totalizadas, 20.366 votos. Sandro Fantinel, do Patriota, desponta em primeiro lugar com 866 votos. Ricardo Daneluz, atual vereador do PDT, com 680. Maurício Marcon, do Novo, tem 450. Denise Pessoa em quarto, com 426. E Arlindo Bandeira, 359. Vale lembrar, Arlindo Bandeira, do PP. Vale lembrar que as candidaturas a vereador, elas têm uma particularidade, porque conforme a região da cidade, seja um distrito, seja o bairro, elas podem variar muito, porque os candidatos fazem muitos votos nas suas áreas de localização, onde moram, onde trabalham, onde tem uma atuação comunitária mais intensa. Seguimos aqui neste processo de acompanhamento da apuração dos votos dos municípios da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Segue ainda com a apuração em Caxias do Sul, na primeira parcial, com 7,89% dos votos, continua a mesma parcial. No município de Bento Gonçalves, acabamos de dar o resultado, a parcial segue a mesma, com 1,69% dos votos. Em Farroupilha, com 9,49% dos votos. O município que ainda não tem parcial, está zerado ainda, é Flores da Cunha. André? Oi? É impressionante que eu já escuto pela janela aqui buzinaço, já tem pessoas na rua comemorando carreata com os resultados da primeira parcial. E eu queria chamar a atenção para a votação de brancos e nulos.
se esperava um número expressivo de brancos e nulos, mas eles estão dentro, um pouco acima da margem habitual, que é em torno de 4, 5%. Os nulos são 6,58%, 1.340 votos nessa primeira parcial, e os brancos 5,56%, 1.133. Normalmente a soma de brancos e nulos numa eleição municipal, numa cidade do porte de Caxias, fica em torno de 8, 9, 10%. Está somando 12% mais ou menos de brancos e nulos, um número um pouco acima do esperado. Claro que teremos também, existe a previsão de um número maior de abstenções, né, por causa da pandemia da Covid-19 e também por outros fatores, as pessoas resolvem não votar ou não podem ou ficam impedidas, né? Mas o percentual de brancos e nulos está um pouco acima do que habitualmente ocorre, mas não é nada extraordinário. Agora são 17 horas 44 minutos. O Serra em Pauta, site com foco na produção jornalística, produção de conteúdo de política da região, acompanha a apuração nos municípios da Serra. Há pouco, a primeira atualização com os números das primeiras sessões apuradas. 7,89% das sessões apuradas em Caxias do Sul. Pepe Vargas, do PT, tem 33,40%. Edson Nespolo, do PDT, com 15,36%. Adilode Domênico, do PSDB, com 14,25%. Carlos Búrigo, do MDB, com 9,99%. Marcelo Slaviero, do Novo, com 8%. Vinícius Ribeiro, do DEM, com 5,77%. Júlio Freitas, do Republicanos, com 5,69%. Nelson da Rico, do Patriota, com 5,63%. Antônio Feldman, do Podemos, com 0,80%. Renato Toigo, do PSL, tem 0,64%. E Renato Nunes, do PR, com 0,47%. Até agora foram apuradas 7,89% das urnas em Caxias do Sul. Como dissemos, mas vamos renovando a informação, a audiência online se renova, um cenário que era esperado, inclusive pelas candidaturas. Os partidos nunca confirmam durante a campanha, mas eles fazem levantamentos internos. Esse ano foram muito menos levantamentos junto ao eleitorado do que costuma acontecer por questão de crise econômica, por questão de dificuldades financeiras e por causa da pandemia, mas esse cenário vem confirmando o que se esperava, uma disputa, Pepe Vargas se classificando para o primeiro lugar, para o segundo turno em primeiro lugar, e uma disputa entre Edson Nespolo, da coligação Avança Caxias Vibrante, ele que é do PDT, contra Adilode Domênico, da coligação Levanta Caxias, Adiló, que é do PSDB. Nespolo com, nessa primeira parcial, uma ligeira vantagem, ele traz um capital político importante, foi candidato na última eleição, fez mais de 100 mil votos no primeiro turno, bastante conhecido já do eleitorado. Adiló vem de 3 mandatos a vereador, foi secretário de obras no governo Sartori, foi presidente da Codeca no governo Alceu. São pessoas com uma popularidade interessante e vai ser essa disputa, ao que parece, podemos adiantar isso, pela segunda vaga no segundo turno. Pepe Vargas em primeiro lugar com 33,4% até o momento. Vamos atualizar aqui os números, os primeiros números de Porto Alegre. Em Porto Alegre tem 0,61% da apuração. Em primeiro lugar, com 30,29%, está Manuela Dávila, do PCdoB. E em segundo, Sebastião Melo, do MDB, com 30,08% dos votos. Vamos tentar atualizar aqui. Não sei se tu tens a tela atualizada, completa da apuração de Porto Alegre. Foi só o que entrou até agora. Também um cenário esperado de um segundo turno entre Manuela Dávila, do PCdoB, e Sebastião Melo, do MDB, mas foi uma votação muito pequena até o momento, 0,61.
Com a saída de José Fortunati, o ex-prefeito da disputa, ele que renunciou na quinta-feira após a candidatura do seu vice ser impugnada pela Justiça Eleitoral, se esperava uma migração de votos de Fortunati, da intenção de voto, ele que disputava o segundo turno com o Melo e o atual prefeito Marquesan, era esperada essa migração de votos para Sebastião Melo. É o cenário que parece que está se consolidando. O candidato do MDB, que foi vice-prefeito de José Fortunati, deve disputar o segundo turno com Manuela Dávila e será uma disputa bastante acirrada. Resta saber o que o prefeito Nelson Marquesan fará no segundo turno. Ele que se tornou um rival muito ferrenho do MDB, do PTB e desses demais partidos, porque tentaram promover um processo de impeachment no seu atual governo, agora às vésperas da eleição. Então, vamos esperar se em Porto Alegre os votos de Marquesan, os votos do PSDB, por mais que haja rivalidade com a esquerda, com a Manuela Dávila e o PT, eles poderão migrar para a Manuela em virtude desse conflito do prefeito Marquesan com o MDB, PTB, os partidos que sustentam Sebastião Melo. Essa vai ser a grande questão do segundo turno em Porto Alegre. Vamos repassar aqui então as informações da primeira apuração, da primeira parcial da apuração. Ainda segue com 7,89% em Caxias do Sul. Candidato Pepe Vargas, do PT, com 33,40%. Edson Nespolo, do PDT, com 15,36%. Adilode Domênico, do PSDB, com 14,25%. Carlos Búrigo, do MDB, com 9,99%. Marcelo Xavier, do Novo, com 8%. Vinícius Ribeiro, do Democratas, com 5,77%. Júlio Freitas, do Republicanos, com 5,69%. Nelson Darrigo, com 5,63%. Toninho Feldman, o Antônio Feldman, ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, com 0,80% dos votos. Renato Toigo, com 0,64% dos votos. E o ex-vereador Renato Nunes, do PL, com 0,47% dos votos da primeira parcial em Caxias do Sul. Vamos dar sequência aqui em Bento Gonçalves, também segue com a primeira parcial de 1,69%. Em primeiro aparece Paulo Calef, do PSD, com 32,44%. Diogo Siqueira, do PSDB, que representa a chapa do prefeito Guilherme Pazin, candidatura de situação, com 26,81% dos votos. O ex-prefeito Alcindo Gabrielli, do MDB, com 23,03% dos votos. O vereador Moacir Camerini, do PSB, com 7,6% dos votos. O delegado Álvaro Becker, com 3,03% dos votos. Volney Tesser, do Cidadania, tem 2,35% dos votos. O candidato do PT é Márcio Possan, com 2,18% dos votos. Volmar Giordani, do PRTB, tem 1,93% dos votos. E Carlos Posa, do PSC, com 1,18% dos votos. Tivemos estes primeiros números, essas duas primeiras parciais em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Agora deu aquela arrefecida, quando dá mais expectativa ainda para uma próxima atualização, né, Ariel? É isso. Enquanto a gente espera, logo em breve começa a entrar os votos numa velocidade maior, vamos atualizando. Vamos dar o primeiro resultado de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, desponta como esperado na primeira colocação com 32,58%. Guilherme Boulos, do PSOL, vem em segundo com 20,33%, abrindo abrindo uma vantagem em relação ao terceiro colocado, Márcio França, do PSB, com 13,95%. O pequeno me veio em mente, quer dizer que é um pequeno percentual, são apenas 0,39% dos votos contabilizados. Parece que temos uma atualização em Caxias. Atenção, 16,23% das sessões totalizadas em Caxias. 16,23%.
Pepe Vargas em primeiro lugar com 33,44, 12.098 votos. Edson Nespolo em segundo, 5.506 votos, 15,22%. Adilode Domênico em terceiro logo atrás, 5.403 votos, 14,94%. Se consolidando uma disputa entre Edson Nespolo e Adilode Domênico pelo segundo lugar, pela vaga de segundo turno. Carlos Búrigo do MDB, 3.583 votos, 9,9%. Marcelo Slaveiro do Novo vem em quinto lugar, 3.039 votos, 8,40%. Vinícius Ribeiro do DEM, 2.026 votos, 5,60%. Júlio Freitas é o sétimo, 1.941 votos, 5,37%. Nelson Darrigo em oitavo, 1.893 votos, 5,23%. Depois, nas últimas colocações, Antônio Feldman com 263 votos, 0,73%. Renato Toigo com 0,71% e Renato Nunes com 0,46%. André. Vamos dar uma repassada como está a apuração em outras capitais do país. No Rio de Janeiro, a disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro tem zero, também um número baixíssimo, um percentual baixíssimo de apuração nesse momento, é 0,11% até o momento. O candidato do Democratas, Eduardo Paes, tem 33,37%, e o candidato Crivella, o atual prefeito Crivella, do Republicanos, tem 22,96% dos votos. Na Bahia, por favor. Entraram os votos para vereador de Caxias. Vamos atualizar os votos de 16,23%, recapitulando que essa foi a segunda remessa do Tribunal Superior Eleitoral. Pepe Vargas, do PT, para prefeito, tem 33,44%. Disputam o segundo lugar, uma disputa acirrada, Edson Nespolo com 15,2% e Adilode Domênico com 14,9%. Para vereador, o atual presidente da Câmara, Ricardo Daneluz, do PDT, assumiu a ponta, 1.019 votos. Sandro Fantinel, do Patriota, tem 994. Maurício Marcon, do Novo, 922. Denise Pessoa, 898. E Juliano Valim, do PSD, 668. Esses os principais. Depois vem Edir Carlos, principais posições, os 5 primeiros. Edir Carlos vem com 664, ele que é do PSB. Marisol Santos, do PSDB, tem 653. Clóvis Xuxa, 532, Lucas Suzin do Patriota 482 e Rafael Bueno do PDT 458, esses os 10 primeiros até o momento, com 16,23% das sessões totalizadas em Caxias do Sul. Retornamos então à atualização da apuração nas capitais. Em Salvador, na Bahia, aparece com 0,95% da apuração Bruno Reis, com 64,71%, ele que é apadrinhado da família do Antônio Carlos Magalhães, do ACM Neto também, e em segundo aparece Major Denise, com 19,16% dos votos. Em Belo Horizonte, as pesquisas consolidavam, Belo Horizonte ainda é o menor percentual das urnas apuradas entre as capitais. Apenas 0,02% dos votos, mas já aparece o prefeito Calil, do PSD, que concorre à reeleição, com 51,60% dos votos, e o candidato Bruno Engler, apoiado do PRTB, apoiado pelo presidente Bolsonaro. Aliás, o presidente Bolsonaro, na sua última live, quinta-feira, fez campanha para Bruno Engler, tem 16,49% dos votos. Em Fortaleza, no Ceará, Capitão Wagner, do PROS, tem 35,03%, e Sarto, do PDT, com 34,42%. Em Fortaleza, tem 2,3% dos votos apurados, é parcial. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca do Democratas,
concorre à reeleição, tem 59,91% dos votos, e Goura, do PDT, com 13,88% dos votos, 26,76% dos votos apurados até o momento, Ariel. O interessante nesse primeiro momento, temos essas duas primeiras parciais em Caxias. Nós não temos, através do sistema do Tribunal Superior Eleitoral, como mapear de quais sessões eleitorais são essas contabilizações. Porém, o que se sabe? Normalmente são as que estão mais na área central da cidade, as que chegam primeiro no cartório eleitoral para a soma. Então nós temos aí depois os bairros em torno do centro, né? A chegada é geográfica, os bairros em torno do centro, os bairros mais afastados e, por fim, a zona rural. Na eleição de 2000, que Pepe Vargas e José Ivo Sartori disputaram voto a voto, a vitória de Pepe Vargas ocorreu por 824 votos, e os últimos votos da zona rural que definiram aquele pleito que foi o mais disputado da história de Caxias do Sul. Mas temos um cenário, André, que é o que vinha se apresentando na temperatura que se podia medir das campanhas. Pepe Vargas devendo obter a primeira colocação, Edson Nespolo e Adilode Domênico disputando uma vaga de segundo turno até este momento. Ariel, temos atualização no município de São Marcos, município vizinho, com 46,67% das urnas apuradas, 21 urnas do total de 45. Ao que tudo indica, o atual prefeito Evandro Cooper pode se reeleger. Ele tem 69,86% dos votos, e Genilson Marcon, do PP, com 27,96%, e o candidato Fábio Medeiros, do Patriota, tem 2,18% dos votos. Dos municípios da região que a gente está tendo acesso, talvez o maior, até o momento, já com 46,66% dos votos. Agora aconteceu o que se temia, provavelmente um super acesso, e as páginas do TSE começam a cair. Para o nosso espectador, a pessoa que nos acompanha entender, nós estamos com várias telas dos municípios abertas nas páginas do TSE, e também de sites de imprensa que estão acompanhando, e infelizmente, ao tentar atualizar alguma das telas, como Farroupilha e Flores da Cunha, que ainda não entraram resultados, caiu o sistema do TSE. Agora é torcer para que Caxias do Sul continue funcionando. Continua atualizando. Continua ainda a mesma. Temos a segunda parcial em Caxias, a primeira parcial que foi disponibilizada foi 9,49% dos votos, e a segunda 16,23% dos votos. Em Bento Gonçalves continua ainda 1,63% dos votos apurados, em Farroupilha 9,49% dos votos apurados. No município de Flores da Cunha, ainda não tem. Este, muito provavelmente, quando aparecer a primeira parcial, Ariel, já apareça com bastante avançada a apuração. Bastante avançada a apuração, e pode ser que indique o futuro prefeito. Lá temos 3 candidaturas, de César Ulian, do PP, de Hernani Eberle, ex-prefeito do PSB, e de Moacir Ascario Fera, do MDB. São os dois últimos, o Hernani e o Moacir, são personagens da política já conhecidos. O Hernani ex-prefeito, o Fera já com com alguns mandatos, não me recordo agora o número de mandatos na Câmara de Vereadores. 3 mandatos. E a primeira parcial, como a gente falava, 42,42% dos votos. São 28 urnas do total de 66 apuradas em Flores da Cunha. Em primeiro, César Ulian, com 55,10% dos votos. Impressionante. Impressionante esta parcial. Moacir Ascario Fera, com 29,12% dos votos. E Hernani Eberle,
com 15,79% dos votos. Impressionante o número desta primeira parcial em Flores da Cunha. O César Ulian, que é vereador de primeiro mandato, já aparece com 55,10% dos votos. Esta é uma eleição que a gente precisa estar atento, porque, como todas, essa vai ser emocionante, apesar deste número já bastante alto em comparação com os outros dois candidatos, o do candidato César Ulian, do PP. Flores da Cunha pode realizar uma meta do Partido Progressista, o PP, que desde 1976 não está mais à frente da prefeitura. O último prefeito, que ainda no tempo da Arena, foi Raimundo Paviani, que no seu terceiro mandato governou o município de 1973 a 76. A partir dali, PMDB, o antigo PMDB, hoje MDB, e o PDT foram se revezando no comando municipal. O Partido Progressista, o PP, ficou hora apoiando um, hora outro, hora em candidatura única, e parece que dessa vez está a caminho de conquistar a prefeitura de Flores da Cunha com César Ulian. As minhas páginas não estão atualizando, André, se você puder ver a partir daí. Parece que tem nova atualização de Caxias. Nova atualização de Caxias, ainda que não atualizou. A gente segue com 16,23% dos votos. A segunda parcial, disponibilizada pela Justiça Eleitoral. Em Bento Gonçalves também segue a parcial de 1,69% dos votos. Vamos já para agora 1h05 de... André? Por favor. Eu vou me retirar da live para reiniciar a internet e tentar captar sinal, porque nenhuma das páginas está atualizando. Como atualiza para ti, deve ser problema de sinal. As páginas estão sobrecarregadas sim, tem esse tipo de informação, mas não há nenhuma atualização. Ok? Eu vou me retirar e depois retorno. Até mais. Ok, a gente segue daqui. Então, o site Serra em Pauta, eu e o jornalista Ariel Rossi Grifante estamos fazendo a apuração, voto a voto, das principais cidades da região, acompanhando a votação, a apuração em Caxias do Sul, apuração também no município de Bento Gonçalves, em Farroupilha, no município de Flores da Cunha, o maior até agora, com um número maior de apuração, são 42,42% das sessões apuradas até o momento. Em Carlos Barbosa, outro município que a gente acompanha passo a passo essa apuração, ainda não há registro de nenhuma sessão apurada. E também no município de São Marcos, já temos o maior, aí sim, temos uma nova atualização em São Marcos, com 46,67% dos votos. Esta é, em São Marcos, o prefeito Evandro Cuver, que concorre à reeleição, tem 69,86% dos votos, com 3.947 votos. Genilson Marcon, vereador Genilson Marcon do PP, 1.580 votos, com 27,96%. E Fábio Medeiros, com 123 votos, 2,18%. Fábio Medeiros, que é candidato do Patriotas. A gente segue aqui com a apuração dos principais municípios da Serra Gaúcha. Vamos retomar para quem chegou agora. Em Caxias do Sul, a apuração está em 16,23%, são 142 sessões apuradas, do total de 875. Candidato do PT, Pepe Vargas, tem 12.098 votos, com 33,44%. Edson Nespolo, do PDT, com 5.506 votos, 15,22%. Adilode Domênico, do PSDB, com 5.403 votos, 14,94%. Carlos Búrigo, do MDB, tem 3.583 votos, 9,90%.
candidato do Novo, Marcelo Slaviero, com 3.039 votos, 8,40%. Vinícius Ribeiro, do Democratas, tem 2.026 votos, com 5,60%. Júlio Freitas, candidato com o apoio do ex-prefeito Daniel Guerra. Júlio Freitas, do Republicanos, com 1.141 votos, 5,37%. Nelson Darrigo, do Patriota, com 1.893 votos, 5,23% dos votos. Antônio Feldman, ex-vice-prefeito do Podemos, com 263 votos, 0,73%. Renato Toigo, do PSL, com 256 votos, 0,71%. E o ex-vereador que concorre pelo PL, Renato Nunes, com 168 votos e 0,46%. Essa é a última atualização que temos acesso de Caxias do Sul, com 142 urnas apuradas. A instabilidade do sistema do Tribunal Superior Eleitoral trava muito acesso, muitas pessoas acompanhando, também veículos de imprensa fazendo esta cobertura, e acaba deixando o sistema mais lento. Continuamos ainda com os mesmos números da apuração em Caxias do Sul. No município de Bento Gonçalves, entrou por volta ali de 17h30 a primeira parcial, com 1,69%, mas depois ele deu uma travada, não atualizou mais. Tem apenas 4 urnas apuradas até o momento, passada 1h10 de apuração. O jornalista Ariel Rossi Grifante, que contribui com a apuração aqui no Serra em Pauta, está de volta depois de uma atualização. Vamos colocá-lo de novo. Não adiantou. Eu reiniciei aqui, mas estou dando uma investigada nas páginas do TSE. Sistema sobrecarregado, é o momento que o país inteiro acessa, não só a imprensa, como o eleitorado em geral. Deu pane no sistema, agora nada mais está sendo atualizado pelo TSE. O que, aliás, é uma falha do sistema, uma vez que, se isso fosse distribuído para os tribunais regionais eleitorais, haveria mais eficiência. Mas, por alguma razão, os números não são mais contabilizados no Estado, no Tribunal Regional, e sim no Tribunal Superior Eleitoral, que recebe de todos os municípios do país e faz a contabilização no sistema de informática. Então, caíram todas as páginas do TSE. E acontece sistemático, né? A cada 2 anos, durante a apuração, não há sistema que suporte a quantidade de acesso nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral, e o que torna lenta a apuração, o que deixa ainda mais angustiante para quem espera ver um resultado positivo para os candidatos e também para quem está fazendo a cobertura como a gente, que depende desses dados para informar o internauta ou espectador que nos acompanha aqui pelo Serra em Pauta. E é impressionante, acontece, e nenhum município mais está tendo atualizações aqui do Sul, pelo menos, procurando nas páginas de portais de imprensa, portais nacionais também estão sobrecarregadas. O TSE caíram todas as páginas, estamos às cegas, voando às cegas nessa apuração. É lamentável, realmente, assim. É impressionante que o país que tem uma modernidade tão grande para o sistema de votação, com urnas eletrônicas, apuração rápida, para a divulgação, esteja nessas condições. Ariel, tem atualização no município de Garibaldi. Município de Garibaldi, a primeira atualização com 21,33% das urnas apuradas. São 16 urnas apuradas no total de 75. Alex Carniel, do PP, tem 2.321 votos, 52,91%. E Facnelli, do MDB,
com 2.066 votos, totalizando 47,9%. A disputa está acirrada também em Garibaldi. Parece que estão voltando as páginas do TSE, mas com os mesmos números. É possível que tenhamos uma atualização em breve para Caxias do Sul. Por enquanto, os mesmos números. O TSE está recompondo a atualização. Avaliando o que temos até agora, é Pepe Vargas em primeiro lugar, 33%, Nespolo, Edson Nespolo e Adiló de Domênico disputando o segundo lugar, 15,22 para Nespolo, 14,94 Adiló. Carlos Búrigo, do MDB, era o candidato do ex-governador Sartori, tem 9,9%. Marcelo Slaviero, do Novo, surpreendendo, se colocando entre os 5 primeiros. Se esperava que esse lugar fosse de Vinícius Ribeiro, que está em sexto. Claro que temos a menos de 17% das sessões totalizadas. Júlio Freitas, o candidato do ex-prefeito Daniel Guerra, vem na 7ª colocação. Como era esperado, também não consegue repetir o fenômeno eleitoral que foi Guerra na última eleição, em virtude de diversos fatores daquele contexto, né, que hoje não estão mais tão presentes. Nelson Darrigo é o 8º com 5,23. Depois okay, então temos... Sim? Não, só para dizer que temos 1h15 desta live, e para quem nos acompanha, a gente, como o país inteiro, tem dificuldade em atualizar os números, mas a gente vai seguindo por aqui, repercutindo o que é de atualizado. A gente está em uma live pelo StreamYard, é uma plataforma que permite essa conexão entre eu e o Ariel, cada um em sua residência. E só para informar para quem nos acompanha, se caso esta live cair, a gente imediatamente retorna, abre uma nova live e retorna para dar continuidade à apuração até que tenhamos a definição das principais cidades da Serra, com os eleitos na grande maioria dos municípios, e a definição se terá uma eleição de primeiro turno, um vencedor em primeiro turno em Caxias, ou o mais provável, uma disputa ainda de segundo turno entre 2 candidatos. Flores da Cunha eram 42,42% das sessões, 8.450 votos, foi dada a primeira parcial. Como estávamos dizendo, César Ulian tem 55,1%, Moacir Ascario Fera, do MDB, que é o candidato da situação, representa o governo do prefeito Lídio Scorteganha, que fez 2 mandatos, com uma aprovação bastante significativa, mas vem em segundo com 29,12%, e Hernani Eberle surpreende negativamente, pode-se assim dizer, ele que já foi prefeito entre 2009 e 2012, era do PDT, saiu, formou o PSB e agora é apoiado pelo PDT, vem terceiro com 15,79%. O PP, o Partido Progressista, ele busca retomar o executivo desde 1976. Lá se vão 44 anos desse sonho, e parece que dessa vez o candidato César Ulian está a caminho de uma eleição pelo PP. PP que chegou a ser vice do PDT, depois vice do PMDB, que são os 2 partidos rivais lá em Flores da Cunha, hoje MDB. Depois voltou a ficar independente, voltou a se coligar com o PDT, e agora na candidatura autônoma está liderando a apuração com 42,42% das sessões totalizadas. César Ulian tem mais de 50% dos votos, isso é um indício bastante forte. Mas eleição, vamos lá. Atualização em Antônio Prado, 23,08% das sessões apuradas até o momento. No município de Antônio Prado são 39 sessões e 9 já foram contabilizadas. Roberto Dalemoli, do PP, tem 1.545 votos, ou seja, 69,59%. E em segundo está Rodrigo Cordeiro, do MDB, com 675
votos, 30,41%. Finalmente as páginas do TSE parece que estão voltando à normalidade. Realmente é um acesso do país inteiro, para quem nos acompanha entender. Os votos não são mais enviados ao Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre para a soma, como vinha sendo nas últimas eleições. Foi alterado o sistema, agora todo ele é convergido para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, todos os resultados. Então essa soma, vocês imaginem, o país inteiro, 27 estados e o Distrito Federal enviando dados para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde o sistema informatizado faz a contabilização. Por isso está dando pane no sistema, que é o tipo da pane que prejudica a nossa divulgação, mas parece que está voltando à normalidade. Por enquanto vamos continuar acompanhando e atualizando os dados. Agora são 18 horas 19 minutos, 1 hora e 19 minutos de apuração deste primeiro turno das eleições municipais. Em Caxias do Sul temos a segunda parcial de 16,23%. Pepe Vargas, ex-prefeito Pepe Vargas do PT, com 12.098 votos, 33,44%. Em segundo aparece o candidato Edson Nespolo do PDT, com 5.506 votos, com 15,22%. E em terceiro, Adilode Domênico do PSDB, com 5.403 votos, 14,94%. Aqui a gente pode abreviar os três primeiros e fazer um comentário. Hoje, no início da tarde, a gente entrevistou os 4 últimos candidatos a prefeito de Caxias e no final da entrevista com o candidato Adilode Domênico, a gente acabou fazendo um encontro com eles ao vivo aqui pela live, colocando na entrevista o candidato Edson Nespolo, o candidato que depois veio admitir que acredita que deve chegar ao segundo turno da eleição, mas antes de dizer isso, ele também desejou boa sorte e disse que se o candidato Adilode Domênico estivesse no segundo turno, ele o apoiaria. E, evidentemente, que abriu um caminho aí para o apoio também do candidato Adilode Domênico, caso Edson Nespolo chegue entre os dois na disputa de segundo turno. Uma revelação ao vivo aqui no Serra em Pauta, este encontro entre os dois candidatos. Hoje, por volta, me ajuda, por volta de 2h45, 2h50. É importante observar que uma eleição de segundo turno, além da preferência por um candidato, a rejeição ao outro conta muito. É aquela história de eu vou votar no A porque eu não gosto do B. Então, muito que vai se caracterizar essa eleição de segundo turno em Caxias, além das preferências por um lado, Pepe Vargas, que se encaminha para a vitória de primeiro turno, e por outro lado, ou Edson Nespolo ou Adilode Domênico, mais além dessa preferência, vamos ter um confronto entre os quadros de rejeição. É possível dizer que o segundo turno em Caxias do Sul vai ser um enfrentamento entre a rejeição ao PT, verificada em 2016 e 2018, nos pleitos municipal, estadual e nacional, versus a rejeição à composição do bloco de partidos que sustentou os governos Sartori e Alceu, que chegou a ter 21 partidos compostos. Porque Edson Nespolo... E mais uma rejeição dos eleitores do ex-prefeito Daniel Guerra, que a princípio não votariam no candidato do PDT, que a militância do ex-prefeito, os simpatizantes do ex-prefeito, atribuem ao PDT o impeachment do ex-prefeito. Então, no caso do candidato Edson Nespolo, tem que superar essas duas rejeições, além da rejeição
do blocão, que a oposição assim denomina, essa divergência aí com relação à situação em que levou o impeachment do ex-prefeito Daniel Dentro. Eu coloco essa rejeição na conta da rejeição ao bloco, a aliança ao bloco de 21 partidos, como se verificou em 2016. Mas parece que esse bloco está em vias de se reconstituir, porque Edson Nespolo, como o André lembrou antes, ao cumprimentar a Adiló de Domênico na transição de entrevistas do Serra em Pauta hoje à tarde, na live que está publicada na nossa página, basta conferir, ele anuncia que apoiaria a Adiló se estivesse no segundo turno. A Adiló não respondeu de forma recíproca, mas Nespolo sinalizou que pode buscar reconstituir. Temos atualização em Caxias, 22,97% das urnas apuradas. 22,97%, 58.541 votos, 23%, praticamente, 23% dos votos. Pepe Vargas segue em primeiro, 33,6%, com 17.307 votos. Edson Nespolo, 14,95%. E Adiló de Domênico, 14,93%. A diferença de Edson Nespolo para Adiló é de 8 votos. Nespolo tem 7.700, Adiló tem 7.692. Vai ser uma disputa voto a voto entre Edson Nespolo e Adiló de Domênico. 8 votos de diferença, com 23% das urnas apuradas. Carlos Búrigo vem em quarto com 9,93%, Marcelo Slaviero em quinto com 8,34%, Vinícius Ribeiro em sexto, Júlio Freitas em sétimo, Darrigo em oitavo, Renato Toigo em nono, Feldman em décimo, Renato Nunes em 11º. André, acho que precisamos concentrar a análise nas primeiras colocações, porque temos uma disputa impressionante pelo segundo lugar. Pepe Vargas se distancia com 33,6%, 17.300 votos, e Edson Nespolo e Adiló de Domênico têm uma diferença de 8 votos. 7.700 para Nespolo, 7.692 para Adiló. É impressionante essa votação e, ao que tudo indica, deve levar isso nos últimos dias que antecederam a votação, que antecederam este domingo. A gente pôde acompanhar mais de perto. Eu acompanhei o debate na Câmara de Vereadores, na segunda-feira, na quarta-feira tu acompanhou o debate realizado pela Rádio Viva, na quinta acompanhamos juntos o debate realizado pela Bitcom TV no anfiteatro, no UX Teatro, e ontem acompanhamos na Praça Dante Alighieri a movimentação das candidaturas e pelo menos na Praça Dante Alighieri o candidato Edson Nespolo realizou uma grande carreata pela cidade, mas a carreata acabou se dispersando e não chegou até a Praça Dante. Mas na Praça Dante havia uma grande militância. Atualização. Bento Gonçalves chega a 18,64% das sessões totalizadas. O candidato Diogo Siqueira, que representa o atual governo, lidera com 29,1%, numa disputa também muito acirrada com Paulo Calef, do PSD, que tem 28,28%. Uma diferença de 103 votos. É impressionante. Estão sendo impressionantes as disputas. Diogo Siqueira está 103 votos à frente de Paulo Calef, com 18,64% das urnas apuradas em Bento Gonçalves. O ex-prefeito Alcindo Gabrielli, do MDB, vem em terceiro com 21,53%. Os demais candidatos não chegam a 10%. A disputa está concentrada nesses três: Diogo Siqueira, do PSDB, Paulo Calef, do PSD e Alcindo Gabrielli, do MDB. Só para complementar a informação anterior, e aí na Praça Dante, uma grande movimentação da militância do candidato Adiló de Domênico, o que já dava um indício de que a candidatura de Adiló de Domênico iria, sim, incomodar a candidatura de Edson Nespolo, o que mostra nesta terceira atualização divulgada pelo TSE, com 22,97% dos votos, e a diferença entre os dois candidatos, Edson Nespolo, do PDT, e Adiló de Domênico, do PSDB, de apenas impressionantes 8 votos.
A gente, Para, a gente fazia uma projeção de que haveria uma disputa entre os dois, mas não se imaginava que em uma parcial a diferença fosse mínima, como aqui é apresentada nesse momento. impressionante. Recapitulando, Pepe Vargas do PT lidera com 33,6%, Edson Nespolo tem 14,95%, 7.700 votos, redondo, e Adiló de Domênico tem 14,93%, 7.692. A gente fica imaginando o clima nos comitês, né? A militância deve estar bastante apreensiva e entusiasmada com essa disputa. Atualizando, André, para vereador a gente sabe que... Tem Vacaria, vamos dar Vacaria antes? Um município que a gente ainda não deu? Por favor. 3,73% são 5 sessões apuradas do total de 133. Amadeu, do PSDB, o atual prefeito, tem 54,81% dos votos, o ex-vice-prefeito Eloy Potronieri, do PT, com 28,75% dos votos, em terceiro, Mário Luiz Bertoni, do PSL, com 12,76% dos votos, e Iberê, do MDB, tem 3,68% dos votos. A gente pode ir com a atualização para a Câmara de Vereadores de Caxias, é isso, Adriano? Isso, lembrando que a Câmara de Vereadores ela varia bastante, temos um terceiro líder, conforme a região da cidade, onde o candidato tem uma atuação comunitária, profissional, onde é o reduto eleitoral dele, vai se contabilizando os votos. Agora o novo, Maurício Marcon, aparece na liderança com 1.272 votos. Lembrando também para as pessoas que nos acompanham que não é a votação apenas nominal do candidato que o elege. É feita uma soma de todos os votos que o partido obteve. Pela primeira vez nesta eleição é proibida a coligação de partidos para a campanha, para a candidatura a vereador, então cada partido concorre isoladamente. E aí, conforme o percentual que esse partido faz dos votos totais, é calculado o coeficiente eleitoral que distribui as vagas pelos partidos. Então temos Maurício Marcon a caminho de talvez conquistar uma vaga pelo Novo, dependendo do coeficiente, mas liderando com 1.272, uma votação expressiva. Denise Pessoa do PT em segundo lugar com 1.259, Ricardo Daneluz do PDT com 1.249. Também aqui votações muito próximas. Juliano Valim, 1.084, ele que é do PSD, e Sandro Fantinel, do Patriota, 1.073. Marisol Santos, do PSDB, também rompe a barreira dos 1.000 votos, chegando a 1.021. Esses os resultados após 3 parciais para a Câmara de Vereadores, lembrando que temos 58.541 votos, 23% das sessões contabilizadas em Caxias do Sul. Praticamente, André, 1/4 da apuração em Caxias concluída. Bem, a gente segue aqui nesse trabalho de cobertura eleitoral, da apuração das eleições dos municípios da Serra. Temos em Caxias do Sul a terceira parcial, 22,97%, uma parcial que coloca uma disputa acirrada até o momento entre dois candidatos, Edson Nespolo do PDT e Adiló de Domênico do PSDB, uma diferença de apenas 8 votos, e na primeira colocação o candidato do PT, Pepe Vargas, ex-prefeito da cidade, que tem 33,6% dos votos. E agora a gente pode falar mais sobre informações que obtivemos ao longo da campanha, especialmente nas últimas semanas. O candidato Carlos Búrigo, de certa forma, surpreende, porque se esperava ele na 5ª colocação, com Vinícius Ribeiro em 4º, conforme os levantamentos internos aí que as coligações, os partidos andaram fazendo. Nós vamos obtendo informações conforme é possível, cruzando dados, e essa era o que se apresentava, uma projeção de Vinícius disputar com Adiló e Nespolo, mas não é o que os números estão apresentando. Vinícius, aliás, está em 6º lugar, Carlos Búrigo vem em 4º, com 9,93, e Marcelo Slaviero do Novo é o 5º, com 8,34, aliás, um desempenho acima do que esses levantamentos estavam
demonstrando. Vinícius Ribeiro vem em sexto. E para completar, para as pessoas que gostam da informação completa dos demais candidatos também, o que é bastante importante, porque representam uma parcela do eleitorado significativa. Júlio Freitas, que é o candidato do prefeito Daniel Guerra, vem com 5,37 na 7ª colocação. Nelson da Riga, o 8º, com 5,12. E 3 candidatos ainda não chegaram a 1%. Renato Toigo em 9º, Antônio Feldman em 10º e Renato Nunes na 11ª e última colocação. Muito bem, estamos na apuração, na cobertura eleitoral, apuração das eleições 2020. Serra em Pauta faz a sua primeira cobertura eleitoral, a sua Copa do Mundo, como eu costumo brincar, onde a gente pode ter o ápice da cobertura, o ápice de um trabalho de um jornalista que cobre política. É uma eleição municipal, uma eleição que te deixa mais próximo dos candidatos, que a gente pode fazer análises mais precisas, muito embora neste pleito a gente tenha um pouco de dificuldade por conta da pandemia, por conta de que as manifestações da rua elas se intensificaram mais nas últimas 2 semanas. Antes, o trabalho era muito de formiguinha, eram pequenas reuniões, eram através de live, como a gente está trabalhando agora neste exato momento. E os candidatos tiveram no início da campanha. Carlos Burgo, hoje, na sua entrevista, hoje no final da manhã, disse que enfrentou dificuldades como os outros tantos candidatos enfrentaram, porque, e o candidato Pepe Vargas, hoje no início da tarde, também nos disse, né, que o PT costumava fazer um jantar de lançamento da candidatura e depois comícios, e essas 2 manifestações elas não foram possíveis por conta da pandemia do coronavírus e da prevenção da saúde, da preocupação com a preservação da saúde de todos. Então, André, por favor. Dados de Porto Alegre, enquanto não entram os novos da região, a disputa muito mais acirrada do que as pesquisas previam, né? As pesquisas que desde 2014 vêm deixando a desejar, as pesquisas oficiais. Manuela Dávila e Sebastião Melo estão com 0,02% de diferença, são 7,57% das urnas apuradas, é um colégio eleitoral muito grande. Manuela Dávila lidera com 30,26 e Sebastião Melo tem 30,24. Nelson Marquesan Júnior, o atual prefeito, tem 20,59, são os 3 candidatos à frente. Depois Juliana Brizola, Fernanda Melchiona e os demais. Aqui nesta parcial já dá para ver que a migração dos votos do ex-prefeito Fortunati, José Fortunati, que teve sua candidatura impugnada na última semana, uma semana antes, e o candidato Sebastião Melo sinalizou trocaram um rápido namoro e no mesmo dia, se eu não estou enganado, no mesmo dia fecharam a candidatura, e me parece que aqui tem já a migração desses votos do ex-prefeito José Fortunati para o candidato Sebastião Melo. Na verdade, a impugnação foi do candidato a vice, não recordo o nome agora. Perfeitamente. Foi na terça-feira do candidato a vice, que foi registrado fora do prazo. Ele era de um partido, migrou para outro, se filiou a outro partido fora do prazo legal. A candidatura foi impugnada por unanimidade, por 6 votos dos desembargadores do Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, na terça-feira. Na quinta-feira, Fortunati renunciou oficialmente à candidatura, porque os votos seriam considerados nulos, e anunciou apoio na sexta a Sebastião Melo, que foi seu vice-prefeito. O dado curioso é que o advogado da candidatura de Sebastião Melo sugeriu a Nelson Marquesan que denunciasse a irregularidade da chapa de Fortunati à justiça, ou seja, o advogado de Melo é quem deu a informação para o Marquesan fazer a denúncia. Marquesan se recusou e um candidato a vereador da chapa de Melo é que fez a denúncia, que foi aceita, investigada pela Justiça Eleitoral, que derrubou
a candidatura de Fortunati. Mas o fato do advogado de Mello ter passado adiante essa informação não foi suficiente para Fortunati se desgostar com a chapa de Sebastião Mello ao ponto de não apoiá-lo. Pelo contrário, na sexta-feira mesmo, Fortunati anunciou apoio formal à candidatura de Mello. Parece que os votos estão migrando mesmo e se encaminha para o segundo turno entre Manuela Dávila e Sebastião Mello. André Cecchini era o candidato a vice na chapa com José Fortunati, ele que teve então a sua candidatura impugnada, e o MDB rapidamente se articulou. Talvez não a pesquisa tenha errado justamente por essa articulação rápida em Porto Alegre, que traz, portanto, essa diferença mínima de votos entre Manuela Dávila e Sebastião Mello, que se articulou rapidamente, conquistou o apoio do candidato José Fortunati, e Sebastião Mello se aproxima e bastante da candidata Manuela Dávila, que tinha uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, era o que as pesquisas apresentavam. Explicando para quem nos acompanha que os dados são atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós acompanhamos na página do órgão, é o órgão oficial que coordena todo o processo eleitoral em todo o Brasil e distribui esses dados, essa divulgação no seu site oficial. Também tem o aplicativo Resultados da Justiça Eleitoral, qualquer cidadão pode acompanhar usando o smartphone, e por isso os números param e aguardamos atualizar. E informando que logo após essa live, quando anunciadas as entrevistas dos candidatos que irão para o segundo turno, se assim se confirmar esse cenário, estaremos nos comitês transmitindo as entrevistas ao vivo. Por enquanto, Pepe Vargas se confirmando em primeiro lugar. Se houver segundo turno, ele parece inevitável e consolidado que Pepe Vargas será um dos disputantes, e a segunda vaga num acirrado confronto eleitoral entre Edson Nespolo, do PDT, da coligação Avança Caxias Vibrante, e Adiló Di Domênico, da coligação Levanta Caxias. A diferença, com 22,97% das urnas apuradas, é de apenas 8 votos. Muito bem, seguimos aqui aguardando a atualização da apuração nas principais cidades da região. Já passamos por Caxias, Bento Gonçalves, que na última parcial, o candidato Diogo Siqueira, candidato da situação, que representa a chapa, a candidatura, que representa o prefeito da cidade, Guilherme Pazin, pulou na frente, passou o Paulo Calef, do PSD, que é novidade. O Paulo Calef é empresário no setor dos transportes e iniciou a campanha. Conversava na terça-feira, estive em Bento Gonçalves participando de um debate realizado pela radiodifusora AM de Bento Gonçalves, e as informações de bastidor davam conta que o Paulo Calef havia perdido força. Ele que, quando anunciou a sua candidatura, foi apreciada por muitos bento-gonçalvenses, mas que a sua candidatura havia perdido fôlego nos últimos dias e, portanto, a disputa estava, diziam essas fontes, que estava entre Alcindo Gabrielli e Diogo Siqueira. Curioso que as duas candidaturas conversavam no bastidor, no intervalo do debate, e as duas representantes das duas candidaturas admitiam vitória uma sobre a outra, mas o curioso é que admitiam vitória pelo mesmo percentual, de 6%. Porém, até agora, esse percentual ele se mostra menor, mas entrou o candidato Paulo Calef, está no meio dessas duas candidaturas que almejavam, que pretendiam sucesso, candidaturas de Diogo Siqueira e Alcindo Gabriel, e veio Paulo Calef na parcial anterior, havia entrado, pulado em primeiro, agora está em segundo. A disputa em Bento Gonçalves também deve ser
voto a voto, e numa próxima parcial eu não me surpreendo se tiver uma inversão desses votos com o candidato Alcindo Gabrielli na frente. Lá em Bento Gonçalves parece que a disputa vai ser palmo a palmo, assim como está a disputa entre segundo e terceiro em Caxias do Sul, com o candidato Edson Nespolo do PDT e Adilóide Domênico do PSDB, uma disputa, não dá nem para ser palmo, porque a disputa é mínima, são apenas 8 votos dentro da terceira parcial. Mas em Bento Gonçalves, não me surpreendo qualquer resultado com relação a esses três. E o candidato Moacir Camerini, que é vereador do PSB, também estava muito confiante, mas apareceu apenas em quarto nas 2 parciais que foram disponibilizadas pelo TSE. Mas o candidato, ao que tudo indica, o candidato tem uma penetração muito forte nos loteamentos, em áreas mais populares da cidade, e também não me surpreenderia se o vereador Moacir Camerini entrasse nessa disputa em Bento. Recapitulando aqui em Caxias, então, enquanto aguardamos o TSE entregar novos dados no sistema, Pepe Vargas, do PT, da coligação Caxias para Frente, apoiado pelo PCdoB e pelo PSOL, lidera com 33,6%, são 17 mil... Vamos com a atualização. Atualização em São Marcos. Em São Marcos já tem prefeito eleito, no caso, prefeito reeleito. Evandro Cuver, do MDB, reeleito com 70,20% dos votos. Foram 8.067 votos. Prefeito Evandro Cuver, portanto, está reeleito. Do MDB. E o prefeito vence, portanto, seus adversários Genilson Marcon, do PP, e Fábio Medeiros, do Patriota. Qual a diferença? A diferença, ele tem 8.067 votos para 345. Bastante diferença. Foi bastante diferença, 70,20%. O segundo colocado com 27,37%, e o terceiro, Fábio Medeiros, com 2,43%. Segue daí que eu vou tentar... Também era um resultado esperado. As fontes de São Marcos davam conta, inclusive se falou lá em São Marcos que o prefeito não precisaria sair de casa para fazer campanha. Era uma expectativa da comunidade de uma reeleição tranquila do prefeito Evandro Cuver, do MDB, o que acabou se confirmando. Está reeleito, então, para o mandato de 2021 a 2024, o prefeito de São Marcos, que é do MDB. Vamos, então, buscando acompanhamento das outras cidades. Volto a informar que os dados são repassados pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, que contabiliza a soma de todo o país. Então, por isso que tem atrasado muito mais do que em eleições anteriores, embora quando entram os percentuais seja ágil. Mas e por que dessa mudança? A totalização era feita no Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre para as eleições do município do estado. Porém, por alguma razão que não foi informada, o TSE assumiu a soma, a contabilização dos resultados eleitorais em todo o país. Então vocês imaginem, tem mais de 5 mil, quase 6 mil municípios no país, no Brasil todo, enviando dados para Brasília, e aí o sistema fica sobrecarregado para fazer a soma e a distribuição, a devolução, a publicação desses dados. Lembrando que em Caxias do Sul temos 22,97% das urnas apuradas, oficialmente divulgado. Isso representa 5.541 votos. Brancos e nulos, 3.117 brancos, 5,32%, 3.915 nulos, 6,69%, em torno de quase 12% de votos brancos e nulos em Caxias, um percentual maior do que o habitual, que costuma ser de
em torno de 8, 9% nas eleições municipais, às vezes maior na eleição nacional. Vai ser interessante também verificar o índice de abstenção, que deve ser bem superior aos anteriores. Caxias do Sul tem um colégio de 333.696 eleitores, se não me engano, e é esperado uma votação em torno de 200 mil votos válidos. Pepe Vargas lidera, como o próprio candidato hoje em entrevista ao Serra em Pauta confirmou, confia no primeiro lugar no primeiro turno. Os demais candidatos, Edson Nespolo também, na nossa entrevista de hoje à tarde, disse que deve estar no segundo turno contra Pepe Vargas, mas Edson Nespolo também anunciou que apoiará Adiló de Domênico se Adiló se classificar para o segundo turno. Num cumprimento na transição de entrevista de um a outro, Adiló não fez um anúncio recíproco, né, mas é possível, é esperado que esses candidatos que estiveram juntos nos dois governos Sartori e no governo Alceu, venham a compor uma aliança, um apoio no segundo turno. E a diferença entre eles até agora é o dado mais impressionante da atual eleição, é uma diferença de 8 votos, uma diferença mínima, 7.700 para Nespolo, 7.692 para Adiló, com quase 23% das urnas apuradas, mas faz bastante tempo que não é feita a atualização. 17 horas e 56 minutos foi a última atualização e já são 18h49, já quase uma hora esperando a atualização do Tribunal Superior Eleitoral. Tomara que para 2022 mude essa regra e os dados voltem a ser somados no Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. André. André está pesquisando. Agora sim. Eu estava sem o áudio. Eu tinha mutado para poder fazer contato com a assessoria do prefeito, agora prefeito reeleito de São Marcos, atualizando. O primeiro prefeito, primeira consolidação de dados, a eleição de Evandro Kuver, do MDB, reeleito prefeito de São Marcos, com 1 hora e 50 minutos de apuração. A previsão da Justiça Eleitoral de Caxias do Sul é que os dados em Caxias serão consolidados entre 19 e 20 horas, mas já temos o primeiro resultado, portanto, na região, no município de São Marcos, com a reeleição do prefeito Evandro Kuver. Por outro lado, é impressionante, um município importante na região como Gramado está com 0% dos votos atualizados. Ao que parece, realmente problema no sistema, né? Tem muito impactado com a quantidade de acessos, essa centralização das informações em um único sistema, mas tem atrasado. Atrasado as parciais têm demorado e portanto, o TSE informa para o espectador entender, nós também estamos acompanhando as informações dos colegas, das rádios, dos sites. A informação do TSE é de congestionamento de acessos. Exatamente. E a previsão do tribunal é de até às 20 horas estar toda a apuração concluída. Então nós teremos aqui agora a hora decisiva, agora são 18h52, temos 1 hora e 8 minutos, conforme a previsão do tribunal, para todos os resultados consolidados, prefeito e vereador, em todos os municípios. Ariel, a gente tem 1 hora e 53 minutos de live, de apuração. Eu acho que a gente poderia fazer uma breve saída e retornar em uma nova live para não interromper mais a apuração a partir de agora, já que a gente entra nessa reta decisiva. O cartório eleitoral de Caxias do Sul acaba de confirmar a informação que tu repassou. Realmente um congestionamento do sistema que faz a apuração e mantém a previsão de conclusão da apuração em Caxias do Sul para até às 20 horas. Portanto, na próxima hora, a decisiva com os resultados de Caxias. Acho prudente que a gente
encerre essa live agora e imediatamente retornem para que a gente não precise interromper. Na próxima 1 hora, a gente não tem a certeza de quanto tempo mais essa live ela pode continuar por conta da plataforma que estamos utilizando, que é o StreamYard. A duração pelo Facebook ela poderia ser por tempo ilimitado, mas essa plataforma ela limita, essa plataforma que nos dá acesso de comunicação com 2 telas, nos limita um tempo, e a minha preocupação é que a gente possa cair. Vamos fazer isso o mais rápido possível, então. Vamos interromper agora e daqui a pouco segura a audiência. Estamos com uma boa audiência, segura a audiência, que já retornamos aqui na página do Facebook do Serra em Pauta e também nas nossas páginas pessoais com compartilhamento das telas. Já retornamos.